Então vai. Parece que o Zoom. Hum. Olá, pessoal, começando aqui mais um programa CV Connect Esportes, programa 107. E vou dizer uma coisa para vocês. Mel, tua boca, teu mel, é melhor sabor, não há. Que loucura te beijar. Ah, é isso. Ao som de Belo, ao som de Belo. A seleção brasileira tomou um empate do Belo. Sim, Venezuela 1, Brasil 1, Brasil 1, Venezuela 1, né? E Belo empatou para a Venezuela. Quem diria, né? Poderia ter tomado gol do Pérez, Thiaguinho, mas tomou gol do Belo. Tá certo, gente. É o seguinte. Você que está aí do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe. Vamos falar aqui das eliminatórias da Copa Sul-Americana. Brasil 1, Venezuela 1. Gol de Belo, como vocês viram aí, nessa minha cantarolice, entre aspas, né? E também vamos falar aí da polêmica que deu nessa semana no Palmeiras, porque tia Leila resolveu falar. Vamos botar aqui os pontos aqui. Tia Leila resolveu falar, aí o Beluso rebateu, aí o Paulo Nobre rebateu. Eu não discordo de tudo que a tia Leila falou, mas eu discordo de uma coisinha só que eu vou falar aqui depois. E estamos aqui com o Charles, nosso grande Charles aí, para comentar aí o gol do Belo. O gol do Belo, sucedido da pipocada no Neymar. Meu Deus, É, que coisa foi triste. irritado. Pois é. Meu amigo Charles, é o seguinte: Brasil 1, Venezuela 1. O que falar nesse jogo? É o seguinte, amigo, antes do Charles comentar aqui, Hum. cara, o Brasil jogou mal, muito mal, jogou mal, muito mal. Primeiro tempo, nossa, para esquecer. Eu não acho que o Brasil jogou mal por querer jogar. Eu acho que, primeiro, cansaço da viagem. Pô, os caras vieram lá do outro lado do mundo para jogar em Cuiabá, gente. Aqui no Brasil, Cuiabá não é fácil chegar. Não é fácil chegar, mesmo de avião. Vai 2, 3 horas de avião. Então você tem que fazer uma conexão de São Paulo para depois ir para Cuiabá. Beleza. Ah, eu não concordo com essa desculpa que eles arrumaram de botar a culpa no gramado. Tudo bem que o gramado estava soltando e tal, mas pô, peraí, os caras jogam o campeonato inglês no campo do Luton Town, que é tão ruim quanto, né? Enfim, a Venezuela veio para fazer esse jogo aí, cara. Jogo aí de trancar atrás, de sair quando tiver chance, e teve chance, né? Só que o que mais me dói no coração, entre aspas, é o seguinte, é que a seleção brasileira tomou um nó do meio-campo do 15º colocado do Campeonato Brasileiro, no segundo tempo. Tomou um nó do meio-campo do Santos, que é o Rincon e o Soteldo. A seleção brasileira no segundo tempo não jogou nada também, nem no primeiro tempo. Achou o gol com Gabriel Magalhães, achou o gol. Achou o gol. E depois, cara, só deu Venezuela. A gente achava que era Brasil e tal. O Brasil atacou, 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 mas muito pelo lado esquerdo, pouco pelo lado direito. Aliás, estamos sem lateral direito, né? Sem lateral direito. Machucou todo mundo, né? Machucou todo mundo. Vai Hum. jogar o Ian lá contra o Uruguai, que jogou também nesse, nesse primeiro tempo. Aliás, o Emerson Royal do Tottenham foi convocado, né? Porque o Danilo foi cortado. Enfim. E a seleção da Venezuela achou gol com Belo. E é isso, né, Charles? O Brasil Uhum. empatou, tropeçou em casa, mas ao mesmo tempo não é um tropeço assim tão relevante, porque a eliminatória classifica 6 de uma vez. Uhum. E também, no meu entendimento, os caras usaram esse jogo como um, sei lá,
é, um desafogo da temporada, porque se você pensar o Ederson, o Gabriel Jesus, o próprio Gabriel Magalhães, estavam domingo jogando contra o City, gente. Arsenal contra o City. E aí, eu acho que eles vão remontar a cabeça para jogar contra a Venezuela. Acho bem difícil. Vai lá, Uhum. Charles. O, assim, tem sempre todas essas questões, assim, é, mas é aquela coisa, assim, né, nós tivemos mostras, assim, mais uma vez é, da Neymar dependência, assim, né, como se dizia, né, via sempre, assim, os jogadores sempre procurando o Neymar, não importante se por acaso tem algum companheiro em uma situação melhor, mas opa, o Neymar tá perto, então toca pro Neymar. Assim, né? É que é um jogador que, assim, que eles decidem simplesmente jogar, né? Tudo pra ele. Mas é aquela coisa, assim, né? De que assim, cara, porra, a Venezuela, assim, né? A gente sabe que ela viria para fazer isso, para todo mundo atrás da linha da bola, para jogar por uma chance que eles tivessem no jogo, elas acabaram tendo bem mais do que uma chance, né? O que para mim é a questão de preocupação a maior é essa, assim, né? Dar tantas oportunidades para um adversário tão frágil, assim, né? É, Isso. porque nisso aí, na hora do vamos ver, que uma Copa do Mundo, assim, né, se por acaso dá oportunidades assim, acabou. Assim, né, muitas vezes a gente vê, né, percebe assim, e é aquela coisa assim, né, de que o Brasil conseguiu achar o gol e naquela coisa de não conseguir ampliar o placar, naquela coisa assim, né, de como ter os deuses do futebol falar assim, ah, não, vocês não merecem ganhar esse jogo, não. Vocês não ganharam. E aí, É, eles presentearam a Venezuela com um belo gol do Belo. Assim, né? belo gol do Belo, exatamente. Gol de uma bicicleta que é meio uma puxeta e tal. Aliás, Uhum. eu contesto um pouco a zaga da seleção brasileira. Cara, o Marquinhos, por exemplo, não tá bem no PSG e é convocado para a seleção. Eu acho Uhum. que tem zagueiros melhores. Inclusive ele mesmo. O Diniz levou o Nino lá para a seleção brasileira, Fluminense. Levou e não bota para jogar, Sim, né? sim. Além disso, o Essa. Ederson. O Ederson na seleção brasileira. Ele não fez uma partida boa até agora. Tudo Uhum. que vai lá entra. O Sim. Manchester City ele é um, agora na seleção brasileira ele é outro, né? Tudo bem que esse chute foi rente à trave, não dava mesmo para pegar, mas cara, toda vez que se exige dele alguma coisa na seleção brasileira, ele não faz assim uma super defesa, Uhum. não faz, Sim. né? E a defesa da seleção brasileira deixa muito a desejar. Eu acho que vai ser o principal ponto do Fernando Diniz, para o Fernando Diniz corrigir, porque o ataque a gente sabe que ele carece de uma entrosamento ali. Mas quando entrosar, amigo, esquece. Agora, a defesa, o Fernando Diniz tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Uhum. E também o nosso Ancelotti, né? Que parece que ele vem mesmo no meio do ano. Porque diz Nossa. um amigo do Ancelotti lá, disse para uma rádio lá na Itália que ele tá fechadaço com a seleção brasileira no meio do ano. Então, se ele vier, Uhum. o primeiro ponto que ele tem que corrigir é a defesa. É a defesa, não É. tem como. E Isso aí é agora, certeza. e agora é o seguinte, vem os jogos mais difíceis, no meu entendimento, nas eliminatórias, vem agora. Uruguai, Colômbia e Argentina. É o teste com o Uhum. Fernando Diniz. E depois Espanha no amistoso, né? No ano que vem. Uhum. É o grande teste para o Fernando Diniz. É o Uhum. grande teste. Apesar de que, Charles deve concordar comigo, se não concordar, pode falar também.
Não tem ninguém jogando melhor que o Brasil nessa eliminatória. Ninguém, ninguém. Assim, Ah, a Argentina tá ganhando, ganhou os 3 jogos. Ah, ganhou os 3 jogos, mas é muito dependente do Messi ainda. Ontem, sim, por exemplo, venceu o Paraguai na primeira bola do jogo e depois não conseguiu mais nada. Tudo bem que o Paraguai jogou com 5 defensores. 5 defensores. O Paraguai jogou no 5-4-1 ontem contra a Argentina. E vai todo mundo assim, cara. Contra o Brasil e a Argentina vai todo mundo jogar dessa forma. Não adianta. E o Uruguai joga e deixa jogar. Até que agora Marcelo Bielsa, né? Joga e deixa sim. jogar. E nós vamos ter terça-feira o professor contra o aluno, né? Que o Fernando Diniz é adepto do estilo Bielsa de jogar. E aí nós Uhum, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que a seleção brasileira vai se apresentar melhor do que se apresentou contra a sim. Venezuela. E por um outro lado, foi muito legal a Venezuela conquistar esse ponto, que é um ponto extra, né? A Venezuela que vem Uhum, desde a última eliminatória trabalhando para chegar na Copa de 2026, né? E agora me uhum, parece que chegou a hora, porque a Venezuela é muito melhor que o Paraguai, muito melhor que a Bolívia e muito melhor que o Peru. sim. Então eu acho que chegou a Ah, hora da Venezuela uhum, frequentar a Copa do Mundo. sim, Fala aí, Charles. e cabe ressaltar aí que você falou assim dessas seleções aí, a Bolívia agora não está conseguindo ganhar nem em casa. Nem em Ela tá casa, é. perdendo. Sabe o que eu É acho? que, Que é uma coisa que eu tô pensando aqui, que eu acho que a medicina está tão avançada que o pessoal que vai jogar em La Paz faz um preparo específico e consegue suportar La Paz. A maioria do uhum, pessoal. É porque, amigo, era para Bolívia ganhar todos os jogos em casa. Não tá nem conseguindo isso. sim, Perdeu para a Argentina, que tomava de 6 dela. sim, Perdeu agora para o Equador. Tudo bem que o Equador tem altitude lá, mas não é tão alto igual a Bolívia. Então, a seleção boliviana, infelizmente, é a grande saco de pancada dessa uhum. edição. Mas falando aqui E do Brasil e Venezuela, Charles, e aí, o que você o, achou do jogo em geral, assim? é que o jogo assim foi como a gente tá assim, aquele meio que um balde de água fria, assim, né, para quem Muito. tinha expectativas grandes no desenvolvimento do trabalho do Diniz, assim, né? Até porque ah, o normal da seleção brasileira é encontrar seleções que se fechem, assim, né? Até pelo respeito que eles têm pelo Brasil e tal, e principalmente quando eles vêm, eles sentem a superioridade. Quando a superioridade está do lado do Brasil, eles se fecham mesmo. Isso. E, e é aquela coisa assim, né, de que é sempre aqui e a gente vê assim a dificuldade do ataque assim no Brasil, assim que é que é a coisa assim, né, de que tipo, como eu falei até antes assim, né, até você falou assim, a Argentina tem a dependência dela com o Messi, né? O nosso é o Neymar, assim, né? Hum. Assim, É, tá certo, que é isso, né? Que a gente depende do Neymar estar naquele dia. Assim, né? Que se o Neymar tiver num dia inspirado, assim, mesmo as outras coisas não funcionando tão bem, o ataque do Brasil vai funcionar. Essa é uma é. certeza, Você falou bem do Neymar. É o assim. seguinte, eu queria falar do Neymar. Cara, a Liga Saudita não tá fazendo bem para ele. Tá mal, Uhum, fora de forma, não tá conseguindo fazer as jogadas que eles normalmente conseguem. Ah, jogou só 5 jogos. Mas contra a Bolívia, o primeiro jogo, contra o Peru, ele não tinha jogado nenhum. E jogou muito melhor uhum, do que jogou ontem. Então, assim, essa questão da briga lá com o Jorge Jesus também deve estar afetando ele. Além disso, quero falar também da pipocada. Não da pipocada do Neymar, mas a uhum, pipocada no Neymar. Final do jogo, ele tá saindo e tal.
torcedor vai lá e joga um copo de pipoca em cima dele. E ele, claro, com toda razão, fica puto, né? Manda o cara ir pra lá, né? Pra aquele lugar lá. E o Fernando Diniz olha pro cara como se o cara fosse um bandido, né? E pega o Neymar e manda pra dentro do vestiário. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, tudo bem que o torcedor pagou R$ 600 para ir lá, é um ingresso caro, é o mais caro era 600, o mínimo era 400, né? O acesso da Arena Pantanal eu conheço bem, não é fácil, é umas ruas muito estreitas ali, você tem que parar o carro longe, enfim. E o cara ainda vai lá e vê uma pelada dessa. Tudo bem, mas nada justifica o cara jogar, né? O cara jogar um copo de pipoca em cima de outra pessoa. Tudo bem que o Neymar causa isso e tal, mas peraí, você gostaria que jogasse um copo de pipoca em cima de você? Não, então você pode ir lá Uhum. reclamar, xingar todo mundo e tal, mas cara, partir para uma agressão e outra. A Conmebol normalmente não dá punição para seleções, assim, pelo menos que eu me lembre, eu não vejo. Mas você joga um negócio dentro do campo, tá certo, em cima do jogador. É factível da Conmebol chegar e falar assim, ó, o jogo com a Argentina com o portão fechado, que é o próximo em casa. Bem provável. Uhum. É com o portão Sim, sim. fechado, ponto, por conta disso que aconteceu. Então, assim, o cara tem que ter ciência também disso, né? Tudo bem, tá nervoso, pagou R$ 600 ali e tal, mas nada justifica isso. Também nada justifica a porradaria no estádio. E também é o seguinte, a gente tem que falar uma coisa que eu acho que eu já falei no começo, mas eu vou ressaltar aqui de novo. O gramado em Cuiabá dava para jogar. Tava ruim, mas dava. Tava ruim, mas dava para jogar. E outra coisa também, se tava ruim o gramado, então por que que os jogadores não reclamam direto da CBF? Fala assim, ó, vocês que arrumaram o lugar aqui e esse gramado tá assim, Uhum. então por que que não foi jogar no Mineirão, por exemplo, melhorou o gramado? É uma coisa de maluco, né, Charles? Sim, sim. E não, e ainda nessa rodada das eliminatórias a gente teve o caso da cusparada no Messi. Sim, Assim, sim, se eu os não me engano, pararam num no Messi. jogador do Paraguai, né? Teve isso Sim, aí também. Bom, você falou de e, Messi, tipo Argentina e Paraguai, vamos passar aqui para os outros resultados. Primeiro tem que esperar a stream chegar. Passar aqui com outros resultados. Vamos ver. Ah, não. Não é só isso. Espera aí. Outros resultados da rodada, a gente já passa tudo. Tivemos. Ninguém está jogando bem. Essa aqui é a verdade. Então, uhum, isso sim, que alenta a seleção brasileira, né? Colômbia 2-2 com o Uruguai. Ficou duas vezes na frente. Ramos Rodrigues finalmente fez um gol, que pela Colômbia faz, pelo São Paulo não, né? E o Uruguai para foi sua lá e buscou alegria. empate. 2-2. O Uruguai que é o próximo adversário do Brasil, né? Bolívia perdeu para o Equador. Equador, lembrando que está com menos 3 pontos, né? Por causa Uhum. da punição ano passado que jogou com jogador irregular. Ano passado não, na última eliminatória. A Argentina venceu 1-0 o Paraguai, gol do Otamendi. A Argentina precisou do Otamendi para fazer gol. Tinha o Lautaro Martins lá e o Juan Álvares, né? E, Uhum. e Messi também entrou no segundo tempo. Diz o Scaloni lá que achou melhor para ele não machucar. Enfim, o Messi entrou e meteu quase um gol olímpico, né? E Chile 2-0 em Uhum. cima do Peru, além do empate Brasil-Venezuela. O Brasil, é o segundo colocado da chave, né? Argentina primeiro, Colômbia, Uruguai, Chile e Venezuela hoje fechariam o top 6 que iriam para a Copa. Além do Equador, que iria para a repescagem. O Equador, com menos 3 pontos, já está em sétimo. 3 pontos, com 3 pontos abaixo, está em sétimo. Então, Paraguai, Peru e Bolívia têm que remar muito. Sim. E na próxima rodada, nós vamos ter Brasil e Uruguai, 9 horas da noite, terça-feira. Inclusive, o nosso programa aqui vai ser na quarta, né, por conta desse jogo.
tem Venezuela e Chile em Maturim. O dia que o Brasil for jogar em Maturim, o Brasil ganha, porque a Venezuela vai ter que sair pro jogo. Então, Uhum, eu tô, sim. tô tranquilo com relação a isso. Vamos ver se o povo vai reclamar do gramado de Maturim. Paraguai e Bolívia, lá. Paraguai e Bolívia, que jogaço, hein? Nossa, Que hein? jogaço. Aqui é lá Equador e pra Colômbia. dormir. Oi? Paraguai e Bolívia que é jogo bom pra dormir. Hum. Acho que é o primeiro 3 pontos do Paraguai. Equador e Sim. Colômbia lá em Quito. Uruguai e Brasil lá em Montevidéu, né? Com transmissão da Globo. E às 11 horas da noite, Peru e Argentina, lá em Lima. Muito bem, essa foi a rodada das eliminatórias sul-americanas. Meu amigo Charles, vamos passar para o próximo assunto. E o próximo assunto é a tia Leila. Uhum. A tia Leila resolveu falar. Resolveu falar, botar a boca no trombone, falou diversas coisas que eu concordo e diversas coisas que eu discordo. Primeiro, não eu, Giovanni Júnior, não acho que ela faltou com respeito com o Palmeiras. Acho que ela fala num recorte ali de 2015 para cá. Ela não fala de antes, não fala da história anteriormente e tal. Ela disse também que, por conta de reforços, elas procuraram 4 ou 5 reforços. A grande polêmica aí é porque a Leila não contrata, né? E aí foi lá, procurou 4 ou 5 reforços, só que os caras não quiseram vir para o Brasil por uma série de motivos. Salário, é, segurança, essas coisas todas. E ela também disse que não vai contratar jogador semi-aposentado. Ou seja, é jogador que está em fim de carreira que não resolve nada. Eu acho que tem um erro dela. Porque, por exemplo, tem muito jogador em fim de carreira que ainda resolve aqui no Brasil. Uhum. Ramos Rodrigues é um, por exemplo. O São Paulo viu uma oportunidade, foi lá e comprou, né? Sidorf, quando Sim. jogou no Botafogo, também. Hoje, hoje em dia, o pessoal vai jogar até 45 anos, alguns. Eu fico imaginando o Zé Roberto, quando viu lá, Zé Roberto que jogou no Palmeiras, sabe? Que voltei para o Palmeiras com 40 e tantos anos. Quando eu fico imaginando o Zé Roberto quando ouviu ela falar isso. Além O, disso, aliás, só um adendo aí. hum, O Palmeiras teve a oportunidade de contratar o Hulk. E o Palmeiras já é, tinha essa filosofia de não contratar jogador mais velho naquela época. é. Mas ela E por assume isso, que nem. ela, mas ela assume que ela Mas isso errou aí não também é em não ter dela, né? contratado jogadores, né? Ela assume isso. Mas, ao mesmo tempo, ela diz o seguinte, que nós temos um planejamento para, não é para o próximo campeonato, é para daqui a alguns anos, né? E eu acho que ela erra numa coisa aí. Ela fala muito do recorte 2015 para cá, como se fosse a Crefisa que levantou o Palmeiras de volta. E ela diz que o Palmeiras estava na Série B, que em 2014 o Palmeiras ficou não por mérito próprio, né? A gente sabe que foi torcendo contra o Vitória em cima do Santos, né? Mas a gente sabe disso. Mas, cara, ficou por mérito próprio. Fez 39 pontos, velho. O Uhum. outro fez 36, se eu não me engano. trinta e Hum, seis ou 37. O Vitória. O foi. Bahia também fez 36. Foi por mérito próprio, sim. Tudo bem que o Palmeiras tinha Henrique Ceifador, essas coisas e tal. Agora, o que eu acho ruim dela, ela não reconhecer é, a, ela não reconhecer o tamanho do Paulo Nobre nessa história. Nossa. Ela, de uma certa maneira, ela descarta totalmente o presidente Paulo Nobre. Fala assim, não, a partir de 15 é que começou a alavancagem do Palmeiras. Não, porque poxa, o Paulo Nobre botou 105 milhões do bolso dele no Palmeiras, tirou o Palmeiras da Série B, tá começando a levantar o Palmeiras. Em 2015 é ele que vai atrás da Crefisa, né? Ele que Uhum. vai atrás. Então, assim, não foi a Crefisa que quis dar o patrocínio, foi ele que foi. Foi ele que foi atrás.
E também é o seguinte, ela, a Crefisa, ajuda a terminar de levantar, né? Mais do Uhum, governo Gagliotti. E eu acho que tem um ranço entre os dois, entre o Paulo Nobre e a Leila, por conta de que o Paulo Nobre não apoiou ela para ser candidata. Porque o Paulo Nobre dizia na época que tinha que ter 8 anos de filiação ao Palmeiras, né? E a uhum, Leila foi eleita com menos que isso, né? A Leila disse também na entrevista dela que ela vai ser candidata à reeleição. Ela também disse que torcida organizada, aliás, ela e o Paulo, é que eles não se veem, né? Ela e o Paulo Nobre são uhum. iguais, porque ambos botaram dinheiro no clube, ambos levantaram o clube, ambos brigaram com a torcida organizada, ambos tiraram dinheiro da torcida organizada. Vamos lembrar que o Paulo Nobre briga com a Mancha também, né? Tira o dinheiro do Carnaval da Mancha, assim como a Uhum. Leila. E, e assim, e ambos têm brigas com diretorias, porque agora ela arrumou uma briga com o Corinthians, né? Falar que o Corinthians, que o patrocínio do Corinthians não é de 123 milhões na camisa, né? Vai lá, Charles, dá o seu parecer aí sobre a tia Leila O- e essa entrevista. aham. É, nossa, é mais uma daquelas situações assim que assim, ela tá nessa fase assim, nessa fase turbulenta assim do Palmeiras, mas ela parece que ela não faz questão nenhuma de fazer uma boa imagem perante a torcida, né? Porque para mim que essa aí, se algum torcedor tinha alguma uma imagem positiva dela antes, assim, meio que deu aquela jogada para baixo, assim. E aquela coisa assim, sobre ela e o Paulo Nobre, assim, né? Hum, Eu sempre vejo assim, né? Quando, pouco depois que o Paulo Nobre se afastou e tal, né? Pouco depois ele saiu da presidência, falou que não ia mais participar da parte política do clube e tal, né? Foi, se afastou, e aí ele meio que é aquela coisa assim, né? Se não é meu aliado, é meu inimigo, né? Foi aquela, sabe, né? Aquele pensamento. E aí uma das coisas que o Palmeiras fez, por exemplo, foi tipo, o Palmeiras estava todo esquematizado, uma forma de, ao longo dos anos, devolver o dinheiro do Paulo Nobre, né? Assim, e aí eles foram lá e pagaram de uma vez. Pagar, pá, 100 milhões de reais de uma vez para ele. E com 7 anos de antecedência. é, e basicamente transformaram essa dívida com ele em uma dívida com a Crevisa. Assim, não sei se você percebeu, né, que foi que tipo o dinheiro que eles usariam para contratar os reforços, eles pegaram e pagaram a dívida com o Paulo Nobre, É. que foi mais ou menos nessa época que eles fizeram as contratações com o dinheiro da Crevisa, assim, né? E aí a Leila passou a ser patrocinadora e credora, assim, né, do Palmeiras, né? É aí que vem as críticas sobre o conflito de interesse. É daí Sim, que vem. sim. Porque ela acha E que e ela falou isso várias vezes na entrevista, ela acha que é sobre a compra do avião. Não é sobre a compra do avião, não, é sobre não. outras coisas, né? É, não sei sim que tipo durante o mandato dela, assim, né? Agora o Aliás, ela falou que Palmeiras. economiza 3 milhões de reais com um avião. E eu acho que ela Sim, tá sim. certa nisso. Mas continue aí. E sim, sim. Só um adendo assim dessa questão da dívida, assim, né? Que eu acho engraçado essa questão da questão do Palmeiras como patrocinador, assim, né? Que tipo, desde que ela assumiu, o Palmeiras passou a pagar mais a dívida, né? Com ela, assim, né? Que chegou, não sei se até o meio desse ano, mais ou menos, né? O Palmeiras tinha, é, tipo assim, 80% do dinheiro que o Palmeiras tinha recebido da Crefisa, o Palmeiras tinha devolvido, basicamente, para ela durante esse tempo de mandato da Leila. Assim, né? Que diminuiu É, bastante a dívida. Eu acho mais de 100 milhões de reais. A dívida foi. diminuiu durante o mandato dela. E E
é aquela coisa, né? Tipo, a dívida tem que acabar mesmo, tal, não devia nem existir, mas beleza. Vamos aí. E é aquela coisa assim sobre o questionamento dela, do contrato do Corinthians, né? Uhum. Assim, de patrocínios do Corinthians eu não sei se você sabe, mas o contrato do Palmeiras, assim, ela falou que quer ver os contratos do Corinthians e tal, né? Que aí sim, se provar que tem esse valor, ela aumentaria o patrocínio do Palmeiras pelo mesmo valor É, e tal. Mas o agora. contrato que ela assinou com o Palmeiras é sigiloso. Nem os membros do Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras têm acesso a ele. Só umas duas ou três pessoas lá dentro do Palmeiras viram esse contrato. É algo bem, bem sigiloso, Ela assim, né? falou. E O ela quer ver o sucesso dos do outros. Palmeiras passa por ela, pelo Barros e pelo Abel Ferreira. Só não Hum, sei se o Abel Ferreira tem acesso a esse contrato, mas ela e o Barros, certeza. não, sim, Ah, sim. E agora não, é o seguinte, eu queria só pontuar aqui que ela também, que também o ex-presidente Beluso, que é da posição, do lado dela, também questionou essa entrevista dela, dizendo que o Palmeiras é desde 1914, não é de 2014, né? Que ela fala muito de uhum, 15 para cá e esquece o resto. Ela fala que se a Crefisa não entrasse no Palmeiras, o Palmeiras fatalmente morreria. Primeiro que é errado, não, não vai. Nenhum clube vai morrer. Olha a portuguesa aí para falar. Tá aí jogando. o, É, e o sim, Palmeiras não tinha sim. chance nenhuma de morrer. Mas e aí eu tenho, até vou fazer uma pontuação, assim, durante o primeiro ano da Crevisa e tal, né, que ela não chegou com um valor faraônico no Palmeiras, logo de cara. Foi Assim, colocando. O Palmeiras já tinha contratado o Dudu um pouquinho antes da Crevisa chegar, uma, 2 semanas antes lá, né? Uhum. Aquela coisa assim, que é, aquela coisa assim de achar que, assim, eles tiveram com certeza a importância deles, principalmente durante os primeiros anos, que eles chegaram lá durante 16, 17, 18, assim, né? Eles foram primordiais. Assim, mas aí achar que tudo foi simplesmente porque eles estavam lá, assim, né? Que também agora Só vou, é aquela só vou coisa dizer assim de, aqui é o seguinte: a eleição do Palmeiras tem mais 2 anos, se eu não me engano, né? E agora, mudou ela instalou uma crise dentro do Palmeiras agora. Palmeiras ano que o vem não vira nada. por Oi. causa, aliás, inclusive por causa dela, assim, ó, eu imagino que seja por causa dela, assim, os movimentos políticos era 2 anos o mandato, né? No Palmeiras aí passou a ser 3 no último mandato do Gagliotti. Sim. Assim, né? Eu já imaginei, já foi um movimento meio que já que eles orquestraram já com influência dela, assim, né? Ela pensando quando fosse Certo. assumir, né? É, Charles, e o Paulo Nobre escreveu Ah, uma carta cheia de rancor, hein? Pra cima dela. mas Mas cheia de ressentimento, de mágoa, no entendimento foi assim. sim, Porque. E tá certo, né? Porque ele que uhum, ajudou a levantar o Palmeiras junto com eles e junto com a Crefisa, e ele nem é citado na história. Mas, enfim, é isso. Meu amigo isso Charles, aí. vamos encerrando aqui mais um CV Uhum. Connect Esportes, programa 107. Lembrando que não tem programa segunda, a gente grava sexta e segunda, mas esse fim de semana só tem um jogo, Cuiabá e Cruzeiro, né? Não compensa fazer, né? É. E quarta-feira vamos gravar aí de volta para botar na quinta, né? Uruguai e Uhum. Brasil, eliminatórias da Copa. E também nós vamos apurar aqui uma notícia que saiu de máfia das apostas na seleção italiana. Eu vou Nossa. apurar, eu vou, vou dar um parecer nisso Uhum. aí. E Nossa, é isso também uma aí. coisa que o meu timão, o site do meu timão falou que o Corinthians vai faturar 1 bilhão esse ano. Eu O queria seu saber da timão, onde.
Meu Timão. Site Meu Timão, né? Saraiva que ia falar isso, que ia dar uma risada se estivesse aqui. Mas enfim, você aí do outro lado, se inscreva, comente, compartilhe no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Se você não sabe, o Spotify é o link da descrição aqui no YouTube. Tem lá um link para você acessar o Spotify, tá certo? Obrigadão, Charles. Até mais. Até mais. Sextou, galera, ou sábado, para quem tá vendo sábado aí. Valeu, até mais.